Pessoal, chegamos ao capítulo 8 da nossa apostila e aqui abordaremos os perfis de clientes. Primeiramente, é muito importante dizer para vocês que os clientes nada mais são do que representações do ser humano. E dessa forma, é importante entender que as pessoas são muito diferentes, que precisamos respeitar essas individualidades, entender as características de cada um e ver a melhor forma de atendê-los. Segundo os autores, existem 5 perfis clássicos de clientes. São eles: o cliente descontraído, o cliente confuso, o cliente direto, o cliente desconfiado e o cliente nervoso. Vamos falar um pouco sobre cada um deles e você complementa a sua informação na apostila. O cliente descontraído talvez seja o mais agradável de ser atendido. Isso porque ele é o mais receptivo. Normalmente ele chega mais aberto, com bom humor, aceita suas sugestões, suas orientações e opiniões. Mas tome cuidado. É um cliente que também, às vezes, tenta exigir um pouco mais de liberdade. Faz algumas brincadeiras, algumas piadas, às vezes até um pouco inconveniente. A gente não pode atender um cliente como esse de maneira seca e robótica, porque fatalmente vai deixá-lo sem graça. Mas a gente precisa entender qual é o limite entre deixá-lo à vontade e entrar numa brincadeira que eventualmente pode deixá-lo ofendido. Então, é muito agradável, mas cuidado com os excessos de liberdade, que às vezes parece que ele permite. O cliente confuso talvez seja o cliente que mais precise de você, porque é o cliente que chega até o seu estabelecimento ou o seu setor sem ter certeza do que precisa. Ele tem uma vaga impressão de que você pode ajudá-lo, mas ele não sabe exatamente como. Muitas vezes ele não sabe nem explicar exatamente o que ele quer. Então, para esse tipo de cliente, a gente precisa ter o máximo de paciência, ter uma comunicação clara para tentar encontrar qual é a real necessidade dele. Isso acontece muito no comércio, né? Com as pessoas mais idosas, que às vezes vão buscar um atendimento e não sabem exatamente o que querem, precisam de orientação, precisam de uma ajuda, mas pode acontecer com qualquer um de nós, independente da idade, ao buscar um produto ou um serviço, ou mesmo uma demanda em algum setor. Então, paciência é a palavra-chave para esse atendimento. O cliente direto é aquele cliente que talvez a gente represente em alguns momentos. Ele busca uma empresa ou ele busca um setor e ele já sabe tudo o que ele quer. Ele não aceita e não tem muita paciência para explicações, para orientações, para muitas perguntas. Ele simplesmente entende que quer chegar, ser atendido sem muito papo. Talvez você seja um amante da tecnologia, que já esteja há muito tempo buscando na internet informações a respeito de um novo equipamento eletrônico. Ao chegar em uma loja física e o vendedor querer te explicar quais são as finalidades daquele produto ou qual é a vantagem com relação ao concorrente, você também não vai ter muita paciência. Isso classifica como um cliente direto. Ele quer apenas ser atendido. A forma de atender esse cliente é respeitar e até mesmo elogiar esse conhecimento que ele já tem, se deixando à disposição para uma eventual ajuda ou colaboração no seu processo de escolha. Mas reforçar que ele já sabe do produto e parabenizá-lo por isso é uma estratégia boa. O nosso penúltimo perfil de cliente é o cliente desconfiado. Esse cliente é um cliente que chega até a sua loja sem certeza de que você poderá ajudá-lo. Ele, na verdade, até duvida um pouco que você vai conseguir resolver o problema dele, mas ele lhe procura. A melhor forma de atender esse tipo de cliente é também com paciência e mostrando para ele ou dando exemplos para ele de outros atendimentos e de outras soluções que a sua empresa ou seu setor deu para problemas similares. Esses exemplos deixam ele muito mais tranquilo como uma referência que vocês podem solucionar aquilo que ele precisa. E por fim, o cliente nervoso, talvez o cliente mais difícil da gente atender, é o cliente que acha que gritar ou que ser grosseiro ou arrogante
vai fazer com que ele seja melhor atendido. Tem muita gente que, infelizmente, pensa dessa maneira. Primeira coisa, entender que às vezes ele não está nervoso com você. Ele já teve uma má experiência com a empresa e ele já chega trazendo aquela experiência negativa e já fica na defensiva. Importante, deixá-lo falar, ter uma escuta ativa, jamais interrompê-lo e se basear em fatos, em dados, em estatísticas, sempre com uma expressão positiva para o atendimento. Nunca embarque, se ele for grosseiro com você, nunca seja grosseiro com ele também, porque aí você vai perder a razão. Tá bom? Você tem mais detalhes e mais informações a respeito desses tipos de clientes na apostila. Eu espero que vocês façam a leitura desse material, com certeza vai ajudar bastante. Um grande abraço, até daqui a pouquinho.